Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos que estamos iniciando nesse momento aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sempre uma grande alegria tê-los conosco, podermos compartilhar as nossas reflexões sobre essa obra basilar da doutrina espírita e tão importante para nós. Nós continuaremos agora a estudar o quinto capítulo da segunda parte do livro. Este quinto capítulo, que, como o próprio nome já nos diz, o nome do capítulo, né, o título do capítulo já nos diz, apresenta considerações de Allan Kardec sobre a pluralidade das existências. Considerações do nosso codificador sobre a multiplicidade das existências ou sobre as reencarnações. Lembremos, nós dividimos esse capítulo em duas partes. Ele traz apenas o item 222 e não as questões e respostas como nós estamos acostumados a lidar no decorrer de nossos estudos. Nesse item 222, nós temos um texto corrido que nós dividimos em duas partes, portanto, sendo que na primeira parte, no sábado passado, nós estudamos a apresentação dos argumentos, a apresentação lógica de Allan Kardec, tentando levar em consideração a teoria da unicidade das existências, a teoria que diz que nós temos uma única existência na carne. Bom, hoje nós vamos estudar da mesma forma, né, a apresentação dos argumentos, a apresentação lógica de Allan Kardec sobre a multiplicidade das existências. Estudamos sábado passado até o parágrafo 10, hoje começaremos no parágrafo 11 e vamos até o parágrafo 18. Daqui a pouquinho a gente relembra com um pouco mais de detalhe essa nossa passagem, essa nossa trajetória pelo capítulo, mas antes disso, vamos à nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Vamos dedicar a nossa mente unicamente, exclusivamente, à imagem do amado Mestre Jesus, bem pertinho de cada um de nós, trazendo a sua luz, a sua paz. Deixemos que nossos corações sintam sua presença, para que, primeiramente, nós nos dirijamos ao Cristo em gratidão. Muito obrigado, Senhor, por guiar as nossas vidas, orientar o nosso livre-arbítrio e por nos deixar compartilhar com o alto desses ensinamentos maravilhosos do Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, humildemente rogamos ao Senhor pelo fortalecimento nesse momento de nossas mentes, de nossos corações, de nossas almas, para que possamos compreender bem o Livro dos Espíritos e renovar o nosso compromisso de nos adequarmos cada vez mais às leis divinas, para que assim possamos progredir e contribuir para com o progresso de nosso próximo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, podemos de fato iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos lembrar um pouquinho que o movimento do livro nos trouxe ao estudo das reencarnações até o final do capítulo 4, onde estudamos aquelas relações do espírito com a matéria durante a reencarnação e buscávamos ali identificar também nesse estudo, fomos levados a identificar o que é essencial para o espírito e o que é passageiro, né? Aquelas coisas que não são da essência do espírito. Então, esse estudo nos levou tanto a pensar a multiplicidade das existências, quanto também nos levou a pensar aquilo que o espírito tem em si, que é dele, aquilo que o espírito jamais perde, aquilo que permanece em nós. Bom, tendo passado todo esse primeiro movimento do texto, nós nos deparamos com esse capítulo 5, que é uma pérola dentro do Livro dos Espíritos, principalmente porque ele nos traz um texto de Allan Kardec, que é um texto próprio de um grande pensador, de um filósofo, de um pedagogo. Como a gente pôde perceber já desde o estudo anterior, a proposta de Allan Kardec
É uma proposta audaciosa, muito bonita, inclusive. Kardec propõe ao seu leitor, ao estudante do Livro dos Espíritos, como todos nós, ele propõe a missão de abrir mão dos conhecimentos dos espíritos, suspender, né? Deixar em suspenso por enquanto o ensinamento dos espíritos e analisar de forma lógica, de forma coerente, qual das duas teorias é a melhor para as nossas vidas? A teoria da unicidade das existências ou a teoria da multiplicidade das existências, a teoria das reencarnações? Então, no estudo anterior, nós pudemos ver que há um apelo à nossa razão, aquilo que é lógico, para a gente fazer essa análise. Há um apelo ao interesse humano. Qual das duas teorias atende melhor os nossos interesses? A da unicidade ou a da multiplicidade? Há um apelo para confrontarmos essas teorias com o princípio máximo da suprema bondade e justiça de Deus. E por fim, o último critério de análise, quarto e último critério, foi a capacidade dessas teorias para que a gente pudesse explicar a vida, principalmente a vida espiritual, através dela. Então, esses quatro critérios de análise foram usados no primeiro momento do texto, né, na teoria da unicidade das existências. Razão, interesse humano, tudo isso confrontado com a bondade e justiça de Deus, e depois a gente concluiu com Allan Kardec que a teoria da unicidade das existências é incapaz de explicar detalhes da vida do espírito que são interessantes para a gente. Ela é, portanto, uma teoria incompleta. Ela é uma teoria carente de poder de explicação. Então, essa teoria não atende à razão, não atende ao interesse humano, não está em conformidade com bondade e justiça de Deus e, portanto, é incapaz de explicar as nossas vidas. Eu gostaria de voltar com vocês um instante aqui ao parágrafo 8 do texto que nós estudamos no nosso no encontro anterior, né? No estudo anterior, no sábado passado. A gente tem uma frase aqui que é uma frase muito marcante, para a gente pegar de novo o fio da meada e já começar no parágrafo 11, né? Começar o estudo de hoje. Quando Kardec destaca, a gente colocou aqui, né? A gente já destacou essa frase no estudo anterior, mas eu gostaria de retomar a partir dela o estudo de hoje. Quando Kardec escreve que um filósofo disse que se Deus não existisse, fora necessário inventá-lo. Então, se não existisse Deus, os homens precisariam inventá-lo, né, para a felicidade humana. A felicidade humana depende dessa concepção de um ser superior que pode reger as nossas vidas. Bom, nós dissemos aqui que muito provavelmente essa frase citada por Kardec é do filósofo Voltaire, e esse filósofo, se a gente puder considerar dessa forma, ele não era propriamente um religioso. Se a gente der uma lida rápida em alguma coisa sobre ele, a gente vai ter essa informação. Voltaire não era um homem assim voltado à religião, o que torna essa afirmação dele ainda mais significativa. Pois Voltaire, que é um filósofo, reconhece de modo racional, analisando a vida de forma lógica, a ideia, reconhece que a ideia de um ser superior é necessária, tanto moralmente, né? A afirmação vem de um pensador, vem de alguém que trabalha com a razão, com os conceitos de moral, tanto moralmente quanto para a felicidade humana. Então, aqui a gente reforça a refutação da teoria da unicidade das existências por meio da razão, por meio da análise do pensamento, por meio da análise filosófica, se a gente assim quiser dizer, né? Então, a partir de agora, a gente lembrando que esse é
o movimento, né, que essa é a proposta de Allan Kardec para esse momento do texto, a gente pode começar a analisar a partir do parágrafo 11, porque tendo apresentado agora o método que está sendo usado, assim, vamos deixar em suspenso por enquanto, nesse capítulo 5, vamos fazer de conta que nós não temos o conhecimento que os espíritos trouxeram, que não tivemos fenômenos de mesas girantes, que não temos médicos. Bom, vamos deixar tudo isso em suspenso e analisar única e exclusivamente a teoria. Esse é um modo extremamente poderoso de aumentarmos em nós aquilo que a gente chama de convicção diante desse conceito, diante dessa teoria da reencarnação. E, por consequência, isso vai aumentar também a nossa convicção em Deus, a nossa convicção nas leis de Deus, a nossa convicção em nós mesmos. Vou trocar a palavra convicção agora, isso aumentará a nossa fé, porque ela será, então, como Kardec propõe, uma fé raciocinada, uma fé fundamentada na razão. E isso é muito diferente, são dos grandes diferenciais da doutrina espírita que está à nossa disposição e que está sendo treinado aqui em cada um de nós através do pensamento muito bem exposto de Allan Kardec. Bom, então agora a gente vai continuar e para continuar o texto, né, entrando na questão agora da multiplicidade das existências, eu gostaria de apontar logo de saída que aqui a gente vai ter, na teoria da multiplicidade das existências, uma teoria que resolve os problemas não resolvidos pela teoria da unicidade das existências. Por exemplo, ela será uma teoria profundamente racional e lógica, portanto explicativa, resolvendo já o último problema exposto por Kardec em relação à teoria anterior. Ela estará em plena concordância com a moral e com as leis de Deus, e com aquela ideia, né, de um Deus soberanamente bom e justo. Então, ela se apresenta dessa forma também, em plena conformidade com os fundamentos da religião. Essa é uma das reclamações que a gente vai ver aqui no texto, né, dela talvez subverter a religião. Kardec vai apresentar seus argumentos e dizer: não, ao contrário, ela fortalece a religião. Então, esses três pontos, principalmente, ela é lógica e explicativa, ela é, em segundo momento, moral, e ela tem conformidade com as leis de Deus, portanto, com a moral, portanto, com o nosso progresso. Vamos lá, vamos ao texto. Olha aqui o indicativo de que Kardec faz uma mudança agora na sua análise, né? Essa primeira frase já nos diz: a partir de agora, a gente vai admitir a série progressiva das existências, a reencarnação. E ele já dá, assim, logo de ponto de partida para a gente, uma boa dica do que virá na sequência, porque ele diz: admitindo isso, tudo se explica. Olha o final da frase aqui, né? Tudo se explica. Então vamos acompanhar aqui agora os argumentos de Kardec. Ele vai começar esse parágrafo com uma breve apresentação da teoria. Ele diz que as pessoas trazem intuição daquilo que aprenderam antes, observada essa intuição em mais diversos níveis. Desde daqueles considerados gênios da humanidade, que nascem com uma intuição muito forte, né, com, poderíamos chamar daquelas ideias inatas sobre certas áreas do conhecimento, e as desenvolvem com uma facilidade tremenda, né? Dizemos, são gênios de certas áreas do conhecimento humano. Até aquela criancinha que vai andar muito precocemente, que vai falar muito precocemente, e já demonstrar ali certas intuições de vidas passadas, até mesmo com relação à sua personalidade. Começam a mostrar certos caracteres da personalidade muito cedo. Então, em qualquer nível, a gente tem essas intuições, nos mais variados níveis, a gente tem essas intuições que são trazidas.
Essas pessoas são mais ou menos adiantadas conforme o número de existências que elas já viveram. Nada mais lógico que isso. Intuição e adiantamento são proporcionais ao número de existências vividas. Então, aqui o início de uma apresentação da teoria das reencarnações, já explicando a diferença entre as pessoas, explicando por que existem essas diferenças. E aí, Kardec vai usar como comparativo para essa ideia a idade das pessoas aqui na Terra. Né? Ele vai fazer um comparativo e dizer que, então, essas existências sucessivas são para a vida da alma aquilo que os anos são para a vida do corpo. Então, teoricamente, pelo menos, né, de modo a se observar, de modo geral, vamos dizer assim, uma pessoa que já passou por uma graduação, ela tem mais conhecimentos teóricos do que uma criança de 7 anos. Isso em diversas áreas, né? A diferença dessas pessoas se dá pelo tempo de vida que uma tem na Terra e a outra não. A gente sabe que uma pessoa mais idosa, mesmo que não tenha um grande estudo, ela tem uma grande experiência de vida e que ela pode apresentar essa experiência de vida para pessoas mais novas, mais jovens, mesmo que essas pessoas mais jovens tenham grande estudo. Aquela mesma pessoa que fez a graduação, ela tem mais experiência que uma criança de 8 anos, tem mais conhecimento. E em certos momentos, ela pode ter até mais conhecimento do que essa pessoa mais idosa, mas essa mais idosa, certamente pela sua experiência terrena, tem mais sabedoria, tem mais experiência, tem mais conhecimentos do contexto da vida em geral para apresentar. Então, a mesma coisa acontece com o espírito. Então, Kardec coloca essa, essa comparação, que certamente não é absoluta, não é? Mas reflete, de certa forma, aquilo que acontece em geral na vida da gente. Se a gente fizer uma observação, a gente vai ver que isso pode ser constatado. Então, dessa forma, ele apresenta a primeira parte aqui dessa teoria, comparando a idade do espírito com a idade do corpo na Terra, né? Com a idade daqueles que estão encarnados. Olha aqui a pergunta, texto em destaque. A gente poderia perguntar como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos, outros ignorantes. Ainda nessa comparação da vida terrena, né? Por que todas essas diferenças? Pela idade do corpo. Por que as diferenças entre os encarnados? Pela idade do espírito. Por que as diferenças é, em relação à posição social, em relação a posses, em relação aos tipos de corpos, em relação aos conhecimentos intelecto-morais, por causa da idade do espírito. Né? Então, as duas teorias estão comparadas aqui. Vamos um pouquinho adiante. As duas teorias, não, perdão. Comparação do exemplo da idade terrena com a idade do espírito. É uma teoria só, né? A teoria da multiplicidade das existências. Se a gente considerar assim, tudo estará explicado no que diz respeito às diferenças entre as pessoas. As diferenças existem porque elas têm experiências diferentes e tempos diferentes de vida. A próxima comparação dessa teoria, próximo ponto em que Kardec fundamenta a teoria da reencarnação, é a justiça de Deus. Simplesmente porque Deus, sendo justo, não pode ter criado algumas almas mais perfeitas ou menos perfeitas do que as outras. Onde estaria a justiça? Eu crio esse aqui mais perfeito, esse aqui mais feliz, portanto, e aquele outro ali mais imperfeito, portanto, infeliz. Um tanto mais infeliz do que esse que é um pouquinho mais perfeito. Cria os seres angelicais, que são mais perfeitos do que todos esses,
E a esses eu dou a felicidade, aos outros, cada vez menos felicidade, quanto menos perfeitos forem. Ora, onde estaria a justiça aqui? Então, muito difícil para a gente encontrar uma explicação lógica para a justiça de Deus dessa forma. Então, olha só, as diferenças estão explicadas pela reencarnação, colocando as diferenças sob a ótica da justiça de Deus, e aqui a gente tem o problema da equidade entre as pessoas sendo resolvido. Deus trata todos de forma igual, independente do seu grau de progresso. Então, olha só, vamos seguir para o destaque seguinte para a gente finalizar, ou quase finalizar aqui, essa primeira apresentação da teoria da reencarnação do ponto de vista lógico. Olha só do ponto de vista lógico por enquanto, né? Olha como começa o nosso texto em destaque. A este raciocínio, portanto, a gente está fazendo um exercício racional, um exercício lógico. A este raciocínio, serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Kardec está dizendo assim: bom, de onde que eu tirei esse raciocínio? Foi assim, do nada? Né? Simplesmente surgiu? Não. Ele coloca na sequência ali, né? Não, não é de forma gratuita. Nós partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelecto-moral. Para se observar isso e propor a teoria da reencarnação, partiu-se de um fato. Esse movimento, esse tipo de argumento já foi feito anteriormente. Quase como que se Kardec falasse assim: agora a gente não está tratando só no âmbito da razão. Não, não estamos. Eu estou analisando fatos. Né? Eu não estou fazendo apenas exercício filosófico. Não é só isso. Esse exercício tem fundamentação em fatos, em coisas que acontecem, são observáveis. Então, consequência disso, a gente pode verificar que nenhuma das outras teorias, explica a questão da equidade, a questão da justiça, as diferenças entre as pessoas, não explica, né? Da justiça divina, perdão, não explica. Apenas a teoria das reencarnações ou da pluralidade das existências apresenta explicações simples, naturais e lógicas. Pronto. Que ele fecha, ele encerra essa primeira apresentação da teoria. Uma teoria boa é uma teoria que explica da forma mais simples possível, da forma mais natural possível, não agride a nossa concepção de mundo. Eu não preciso mudar a minha observação do mundo, das coisas naturais, para que isso me seja explicado, e ela também não ofende a minha razão. Pronto, está explicado. Então, esse primeiro parágrafo é muito poderoso, né? Olha a forma como Kardec termina esse primeiro parágrafo. Será racional a gente preferir uma teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? Claro, né? A gente prefere porque é mais lógico falar, tem uma teoria que explica, tem outra que não explica. Qual que eu vou preferir? Aquela que explica, né? A teoria das reencarnações, que traz, insisto, uma teoria simples, natural e lógica. Pronto, está resolvido aqui o nosso problema. Bom, vamos seguir o texto porque Kardec vai desdobrar essas ideias, né, para a gente poder seguir adiante. Ele faz uma referência aqui à sexta interrogação. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hottentote é de raça inferior. Ora, vamos voltar aqui na questão de número 10, porque aqui está a sexta interrogação sobre a qual Kardec nos fala. Né? Perdão, no parágrafo de número 9. Perdão, parágrafo de número 9. Aqui, ó, sexta interrogação. E a gente não precisa ler inteira, só o começo. Por que há selvagens e homens civilizados? Pronto. Agora a gente volta ali para o parágrafo 12.
Relembramos, né? Qual era a sexta interrogação? Em vista da sexta interrogação, alguns dirão que o Hottentot é de raça inferior. Bom, aqui a gente vai ver raciocínio colocado anteriormente ser completado, né? O raciocínio do parágrafo 11 está recebendo complemento aqui. Porque há selvagens e homens civilizados. Alguns dirão, o Hottentot é de raça inferior. Esse termo, o Hottentot, foi utilizado por colonizadores europeus para se referirem a um certo povo indígena do sudoeste da África. Eles denominaram dessa forma aquele povo. Era um povo, portanto, indígena. Dirão que é uma raça inferior, escreve Kardec. O que vem na sequência é algo extremamente que vai trazer para a gente uma extrema clareza sobre o que Kardec está dizendo aqui, sobre a própria doutrina espírita. Porque há homens selvagens e civilizados. Muita gente dirá que essa tribo indígena é uma raça inferior. Kardec escreve na sequência: perguntaremos então se essa tribo indígena é ou não composta por homens. Ela é ou não composta por homens. Vejam como segue o texto, meus amigos. Se é composta por homens, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Aqui, estou respeitando o texto de Kardec como ele escreveu, porque a gente vai fazer uma distinção muito importante aqui. Se não é formada por homens, por que tentar fazê-los cristãos? Essa tribo é formada por homens? Se é formada por homens, cabe duas reflexões. Por que Deus privou essas pessoas dos privilégios do povo europeu, por exemplo? Civilização, o intelecto mais avançado no que diz respeito ao conhecimento das coisas da vida em geral, né? O acesso mais fácil a recursos. Se são homens, por que Deus os privou disso, de recursos que outros têm? Se não são, por que os colonizadores tentavam fazê-los cristãos? Alguma coisa de incoerente tem ali. Se considera essas pessoas como homens, na linguagem espírita, como espíritos encarnados, onde está a justiça de Deus se eles são diferentes? E se não são homens, por que tentar fazê-los cristãos? Agora vamos ao que vem na sequência. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Eu vou voltar a esse ponto. Segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Esse princípio não é mais conforme com a justiça de Deus? E eu fiz uma pausa, fui muito devagar nesse ponto do parágrafo 12, de agora para frente a gente vai deslanchar com mais velocidade um pouco, porque aqui, meus queridos, está o cerne da nossa discussão, está o ponto central daquilo que a gente está estudando. Ora, nós observamos no nosso planeta diferenças entre os povos, entre as pessoas, diferenças. Se a gente quer dizer que o ser humano é igual, ele é igual por um aspecto só, pela diferença. Somos iguais em sermos diferentes uns dos outros. Somos seres únicos. Únicos. Cada um de nós tem traços diferentes uns dos outros, traços únicos. Principalmente se a gente analisar o conjunto, né? Os nossos corpos são diferentes uns dos outros. Se a gente analisar unidos aos corpos as características do espírito, então a gente percebe que aí não tem mesmo a menor possibilidade de termos dois seres humanos iguais. Então, essa citação de um povo indígena, um pouquinho mais atrasado do ponto de vista da civilização,
é essencial aqui para lançar um argumento que certamente mostra o cerne da doutrina espírita em relação ao entendimento do que é a humanidade. Tem muitas raças de homens? Não, tem uma só. Uma só. Eu vou voltar ao texto para a gente não ter dúvida. Há muitas espécies de homens? Não, somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. O Espiritismo não considera muitas raças, meus amigos. Por isso a gente pode usar o termo aqui com tranquilidade. Embora o termo seja um pouco deslocado para os dias de hoje, a gente sabe que tem os problemas que envolvem esse termo raça, e de fato isso tem que ser pensado, né? A gente precisa pensar nisso, se dirigir cada vez melhor à vida, às pessoas que convivem conosco, cada vez com mais respeito, cada vez com mais integridade, com mais dignidade. Tá? Mas dentro do nosso contexto espírita, dentro das obras básicas, a gente pode usar, manter essas palavras aqui, se assim a gente o quiser, né? Se acharmos interessante, porque a gente entende o que é o centro da nossa doutrina. Ela considera a todos como filhos de um único Deus, considera todos homens, todos como parte de uma só família, a família humana. E ponto final. Ponto final. E agora a distinção que eu queria trazer para vocês. Como Kardec não tinha o vocabulário de hoje, lá na sua época, ele usava o vocabulário da sua época. E, no entanto, faz uma distinção. Aqui em cima, Kardec falou sobre raça inferior. Mas aqui embaixo, quando ele vai falar sobre a doutrina espírita, ele não usa o termo raça, que era um termo corrente na sua época. Ele usa o termo espécie. Ele quer, de alguma forma, diferenciar o pensamento da época, que poderia, sim, de alguma forma, trazer essa ideia de apartar pessoas por considerá-las de raças diferentes. Ele quer, é, ele quer superar isso. Então ele apresenta ali na frente a palavra espécies. Há muitas espécies de homens? De modo algum. Então, esse pensamento é plenamente conforme à justiça de Deus. E a partir de agora, acho que a gente já pode continuar o nosso texto. Agora a gente vai de forma um pouquinho mais rápida, né, acompanhando esses argumentos, que são argumentos muito bons para a gente pensar a teoria das reencarnações. Com ainda um pequeno parêntese. Considerando a humanidade dessa forma, que a doutrina espírita considera, inclusive, é, torna-se ainda mais imperioso o compromisso que cada um tem de superar preconceitos. Porque hoje, eu, Totti, sou um homem com pele branca e brasileiro. Amanhã, eu posso nascer uma mulher com pele amarela oriental. Então, se eu tiver algum tipo de preconceito contra o sexo oposto, contra uma outra etnia, contra um outro país, contra uma outra cultura, olha, né, amanhã eu posso me ver justamente nessa situação numa encarnação seguinte. Aprendemos há pouco que o espírito encarna no sexo que mais apresenta condições para o seu progresso. E que o espírito aceita esse desafio em sexos diferentes para que ele possa progredir. O mesmo com relação aos povos. Então, cabe preconceito a espírita algum. Se nós os tivermos em nós, que a gente esteja atento ao combate, né, desses preconceitos. Olha aqui, ó. A gente vem de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Até agora, a análise dessas teorias foi colocada sobre esses dois pontos. Analisava-se a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. A partir de agora, Kardec vai passar a considerar também o futuro e apresentar aqui, como ele já fez anteriormente, lá no item 9, né, no parágrafo 9, que a gente marcou, alguns pontos para nossa reflexão.
Então vamos seguir com essa apresentação de Kardec. Seguintes termos: se a nossa existência atual é que só ela decidirá a nossa sorte vindoura, né, a nossa sorte nas vidas futuras, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Então a gente tem uma existência só. Qual é a posição na vida futura dos indígenas e do homem civilizado? Serão iguais? Bom, não poderão ser, né? Senão a gente tem um problema de justiça aqui. Excelente pergunta, né? Se somos diferentes agora, se a gente já percebe a diferença agora, e essa existência é única, como é que a gente vai tratar disso para a vida futura? Como é que eu posso admitir que pessoas tão diferentes tenham o mesmo futuro? Né? Olha lá. Segundo ponto. Um que trabalhou a vida inteira para se melhorar vai ficar na mesma categoria do outro que se conservou em grau inferior de adiantamento? Não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade? Então, num primeiro momento, analise-se as diferenças para pensar na vida futura. Nesse segundo momento, analisa-se oportunidade e tempo. Não tive tempo nem oportunidade. Ainda decorrente, né, do que foi dito anteriormente. Vejam, né, como a gente dizia, esse parágrafo 12 complementa as questões da teoria apresentada no parágrafo 11. Agora colocando um pouco de dificuldade para a gente pensar, né? Vejam que muitas dessas perguntas, essas perguntas não carecem de uma resposta direta. Kardec está dando para a gente apenas apresentando dificuldades para a gente colocar diante da teoria da unicidade ainda das existências, né? Aquele que praticou o mal porque não sabia a forma de praticar o bem, como ele vai estar na vida futura? Terceiro ponto, né? Falta de acesso ao conhecimento do bem, ao conhecimento moral. Como é que ele vai estar lá se ele teve só uma existência e não teve acesso, não teve oportunidade, não nasceu no meio civilizado? Como é que fica? Quarto ponto. E aqueles que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado? Quarto ponto. Falta de acesso ao intelecto. Como é que fica? No item 3, falta de acesso às informações morais. No item 4, falta de acesso às informações intelectuais. Quinto ponto. E aqueles que desencarnam na infância, que não puderam nem fazer o bem, nem fazer o mal? Aqueles que desencarnam precocemente, não fizeram o mal, não fizeram o bem. Como que eles vão poder ser penalizados ou recompensados na vida futura? Então veja, depois da exposição desses problemas, Kardec faz aqui, né, de forma muito aguda, muito pungente, ao final do parágrafo 12, a gente vai começar o parágrafo 13 colocando, já admitindo a teoria das reencarnações de forma um pouco mais profunda agora. Então Kardec pergunta: tem alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Bom, se a gente admitir as reencarnações, isso se resolverá. Primeiro ponto: aquilo que não se pode fazer numa existência se faz na outra. Pronto, está tudo resolvido em relação aos indígenas, em relação àqueles que desencarnam precocemente, em relação àqueles que não tiveram acesso às informações morais, intelectuais, aqueles. Enfim, pronto. Não deu tempo de fazer nessa, faz na outra. Simples assim. E então a justiça de Deus se põe sobre a teoria. Está em concordância com a teoria. Bom, primeiro problema então, né? A gente tem todo o tempo necessário. E aí a gente só sofre quando desperdiça esse tempo. Quando a gente está aqui para melhorar e não melhora, aí vem o sofrimento. Bom, o que não pode se fazer numa existência, faz em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. O progresso é para todos. Está contemplado aqui o problema da equidade ainda. A pessoa será recompensada segundo seu merecimento, avaliado sempre pela justiça de Deus. Então,
Problemas que vão sendo resolvidos com essa teoria. Essas questões se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só nas reencarnações encontram solução. Claro, são infinitos porque a gente pode passar a considerar os indivíduos, né, e não os povos. Cada pessoa tem os seus problemas psicológicos, morais, intelectuais, que precisam de solução. Ainda aqui, equidade, porque se recebe de acordo com o seu merecimento no esforço para progredir. Continua o texto, agora apresentando um novo problema. Diante desses problemas que são de ordem mais geral, como disse Kardec, né? Ele não considerou indivíduo a indivíduo, ele considerou problemas gerais. Mas agora aparece aqui um outro problema de ordem geral e que é um problema que deve ser considerado, né? Um novo ponto, o ponto de vista da religião. Igreja, a igreja não admite a doutrina da reencarnação porque ela, segundo a igreja, subverte a religião. Essa doutrina estaria aqui para subverter a religião. Bom, novo ponto para ser estudado. Vamos lá. Kardec diz a primeira coisa aqui que vem em contraponto a esse argumento, tentando desmontar esse argumento. Doutrina da reencarnação é moral e racional. Ora, se a igreja prega um Deus de bondade e razão por excelência, essa doutrina não pode ser contrária ao Deus que está sendo estudado, que está sendo pregado pela igreja. Ela é moral e racional. Isso basta. Isso já está em pleno acordo com o princípio de um Deus bom e de inteligência suprema, como ensina a doutrina espírita. Né? Onisciente, onipresente, onipotente, único, todos aqueles atributos que a gente viu. Ora, se é isso que a igreja ensina, e é, né? Esse conhecimento é exatamente igual para a doutrina espírita e para a igreja, então a teoria da reencarnação não pode ser, não é contrária a esse Deus, não é contrária à sua justiça, não é contrária à sua moralidade. Ora, onde, né, a, onde a doutrina espírita estaria subvertendo, estaria desviando, estaria corrompendo a religião? De modo algum. Segue. Bom, e acho que a gente pode pensar ainda mais uma coisa aqui. A religião não está em questão. Não está em questão aqui a religião. Qual religião é melhor? Lembra, Kardec suspendeu tudo isso. Ele não está falando sobre espiritismo, não está falando sobre nenhuma outra religião. Ele está fazendo um exercício filosófico. Não está- Quando se apresenta a teoria da reencarnação, não se está contradizendo nenhuma outra religião. Isso que é importante da gente perceber aqui, né? A religião não está em questão. E ainda assim, o cerne da religião, o centro da religião, o fundamento mais básico e principal da religião, não é ofendido pela teoria da reencarnação. Porque a teoria da reencarnação está em conformidade com esse princípio, que é o Deus soberano. Pronto. Então, não há motivo para se imaginar um ataque à religião, porque isso não está sendo feito. O que dá base insofismável, né, inatacável à teoria da reencarnação é o alto grau moral, o alto grau racional e que, portanto, está em plena comunhão com aquilo que a igreja ensina. Olha só, é isso que dá base inatacável a essa teoria. Essa teoria é eminentemente moral e racional. Então, dificilmente ela pode ser atacada com esse argumento, né, de que ela subverte a religião. Olha lá, Deus, bondade e razão por excelência. Faz uma outra comparação aqui, Kardec, né? E quando aconteceu o mesmo com a ciência, que a ciência é, provou que algumas coisas a respeito da religião não estavam em plena conformidade com a vida. Se a igreja tivesse se recusado a dizer que o nosso planeta se move em torno do Sol, isso daria mais ou menos credibilidade a ela.
É claro que menos. E que foi o movimento que acabou acontecendo, né, ao final ali, começo do século XVII, principalmente, séculos XV, XVI, XVII, a virada, né, os dogmas doutrinários da religião foram perdendo poder justamente porque as pessoas começaram a perceber na prática das suas vidas cotidianas que eles não ressoavam ali mais, né? Eles não comandavam mais a vida. É justamente o que a gente está vendo aqui. A ideia da unicidade da existência é insuficiente para orientar as nossas vidas. Conclusão que a gente chega assim com Allan Kardec, assim, fácil, né? Estudando esse texto. Olha lá. Em relação à ciência, logo que uma evidência se patenteou, foi possível observar os astros. A igreja se colocou do lado da evidência. Pronto. Aqui a gente tem uma evidência teórica forte em relação à reencarnação. É esse o ponto. Resolvido, né? Resolvida aqui a questão é, posta do dogma religioso ou da reclamação religiosa, né? Quando Kardec fala em evidência aqui, ele trata a reencarnação como uma evidência teórica forte. Lembrando, né? Ela é melhor do que teórica apenas porque é fundamentada em fatos, como a gente já viu, porque é revelação dos espíritos. Mas, meus amigos, que exercício espetacular é esse que a gente está fazendo. Espero que vocês é, é, consigam concordar com isso, ter essa mesma visão. Porque nem sempre, né, quem está do lado de cada tela, tentando transmitir a linha de conhecimento, é capaz de expor os argumentos de forma concisa, como Kardec faz. Ele é um mestre inigualável, né, aqui no planeta Terra, superado por poucos. Um mestre muito valioso para a gente aqui na Terra, com seu conhecimento, com sua didática, né? E nem sempre não, certamente eu não estou à altura de transmitir esses mesmos conhecimentos. Mas, por favor, refaçam em casa sozinhos a leitura desse capítulo, acompanhem argumento por argumento, acompanhem as razões que Kardec expõe, porque elas são realmente maravilhosas. Pensem, reflitam, que a gente chega nas mesmas conclusões que Kardec apresenta aqui, né, de forma tranquila, né? Última passagem que eu quero abordar desse parágrafo 13 é esse destaque que está na nossa tela aí. Provado que certas coisas seriam seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, dos princípios, né, que a gente está pondo, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Olha aí, ó. Kardec está dizendo aqui, antagonismo entre o que ensina o Espiritismo e a Igreja é apenas aparente. Não tem contraposição. Os ensinamentos são iguais. E o exemplo está na citação que está aqui abaixo, que é uma citação do Evangelho de Mateus, olha lá, capítulo 17, versículos 9 a 13. Quando Jesus, depois da transfiguração, conversa com seus apóstolos e diz a eles: Elias já veio e as pessoas não o conheceram. E conclui o texto dizendo: era de João Batista que ele lhes falava. Aqui nas Escrituras, né, no Novo Testamento, uma citação que é, assim, claramente reencarnacionista. É clara a ideia da reencarnação aqui. Não é? Bom, é, por que dizem os escribas que venha primeiro o Elias? E Jesus diz a eles: olha, eles dizem isso e eles têm razão. Elias tem que vir e restabelecer as coisas. Acontece que ele já veio. Elias, um profeta do Antigo Testamento, ele já veio. Mas espera aí, como é que Elias veio e ninguém viu? Essa é uma dúvida, né, que poderia ter pairado ali no ar imediatamente. Cadê o Elias? Cadê ele?
E aí o texto do evangelista, o texto do Evangelho de Mateus, conclui dizendo, vou voltar aqui na tela, né? Era de João Batista que ele falava, ou seja, João Batista era Elias em outro corpo, no corpo de João Batista. Então, uma passagem aqui no Novo Testamento, né? Olha aqui a conclusão do parágrafo 14. Se João Batista era Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Nada mais lógico que isso. Portanto, o ensinamento está já em Jesus. São palavras do próprio Cristo. Aqui o arremate, né, da ideia de não ter contraposição entre o ensinamento espírita e o ensinamento da igreja. Vamos ao parágrafo 15. Um pouquinho mais de argumentação. A gente pode ter a opinião que a gente quiser acerca da reencarnação, escreve Kardec. A gente pode aceitar ou não esse princípio. Aceitando ou não, a gente vai reencarnar porque ela é uma lei da natureza. Pronto. O essencial para a gente analisar disso tudo é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Pequena mesmo. A gente lembra que até esse momento do texto, Kardec raramente citou o ensino dos espíritos. Raramente citou, mas aqui ele retoma. Aqui ele diz assim: nós podemos ter opinião sobre a reencarnação, se ela existe ou não. Agora, sendo ela uma lei da natureza, como a gente acabou de constatar pela nossa própria razão, né, por comparação entre ela e a teoria da unicidade, sendo ela uma lei da natureza, posso ser contrário a ela, mas vou reencarnar do mesmo jeito. Eu posso ser contrário à lei da gravidade, mas eu vou permanecer aqui preso ao solo do planeta Terra, a não ser que eu desenvolva algum recurso para dele me desprender. Se eu subir por um balão, por um avião, asa delta, algo do tipo, né? Se não, se não for por um recurso artificial, a lei natural me mantém preso ao solo do planeta. Agora, não tem artifício para a gente não reencarnar. Não tem artifício. Se a gente for buscar, né, a ideia do artifício como uma arte humana, como um trabalho humano, talvez lá na etimologia da palavra, né? O artífice, o construtor, só tem um jeito da gente quebrar a sequência de reencarnações, é se transformar em espírito puro, aí não reencarna mais. É uma lei natural vigente até a nossa perfeição. Lembremos, né, para nos consolar, que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão e, portanto, está fundamentado no amor a Deus, no amor a si mesmo, no amor ao próximo. Olha lá, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Pode ficar todo mundo tranquilo. Não precisamos ter nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de confronto com outra religião qualquer. Não é somente porque veio dos espíritos que a gente aceita a reencarnação. É porque ela é lógica e porque resolve questões insolúveis. Como a gente acabou de provar aqui no texto, né, junto com Kardec. Fechamos assim o parágrafo 15. Né? Estamos chegando no finalzinho já. Parágrafo 16. Sendo demonstrado um erro, muito mais que perder do que a ganhar, tem o amor próprio com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Ficou difícil a frase, meus amigos? Vamos pôr de outra forma. Eu era adepto da teoria da unicidade das existências. Li o texto de Kardec e descobri que não dá para sustentar essa teoria. Não dá para sustentar, ela é um erro. Bom, o amor próprio é aquele sentimento que diz assim: nossa, agora eu sou obrigado a admitir que eu estava errado. Isso é amor próprio, né? Num sentido um pouquinho mais elevado, assim, esse amor próprio é chamado de orgulho. Isso dói, né?
quando a gente tem que admitir que está errado. O movimento teve que, muitos dos que voltaram-se ao cristianismo tiveram que admitir isso. Paulo de Tarso, Santo Agostinho, entre outros, né? Tinham vida completamente diversa da vida proposta pelo cristianismo. Tiveram que admitir, eu estava errado. Isso dói? Dói, mas o texto está dizendo assim, olha, o amor próprio muito mais perde do que ganha se sustentar uma ideia falsa. E isso também é lógico. Se eu sustentar algo que eu sei que está errado, eu mais perco do que ganho, porque permaneço no erro, permaneço estacionário, permaneço sem progredir. Importantíssimo a gente lembrar disso. De novo, ele repete aqui que o melhor título para a ideia da reencarnação, sua melhor característica, é que ela é uma teoria lógica. Mas ela apresenta outro. Né? Outra característica importantíssima. O de a confirmarem os fatos, fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Então, aqui, receita de Allan Kardec. Bom, ainda não me convenci da teoria da multiplicidade das existências, mas estudo, né? Mais trabalho na observação, na paciência, na perseverança, porque a vida vai mostrar. Se não é suficiente a revelação espiritual, se não é suficiente a teoria lógica, se não é suficiente, né, essa capacidade de explicação da teoria, vamos estudar mais um pouco. Vamos ter paciência. Vamos lá, vamos em frente. A gente vai chegar nas conclusões que a gente precisa com esse estudo mais aprofundado, mais apurado, mais cuidadoso, mais minucioso. E um estudo, meus amigos, que precisa estar presente, sim, em nossas mentes, mas que precisa ressoar no nosso sentimento. Portanto, muitas vezes a gente tem um pouco de inexperiência espiritual. Nós aqui no planeta Terra, em geral, né? Em geral. Para que isso ressoe em nós, isso tem que ser colocado à prova no nosso dia a dia. Por exemplo, vejamos, eu estou diante da seguinte situação, só uma situação, exemplo do dia a dia, né? O meu filho é problemático. É um filho que se desviou, que se colocou em caminhos diferentes daqueles caminhos propostos pela moral que a minha família ensinou a ele, pelas boas tradições de minha família. Os irmãos dele são uma maravilha, mas ele é uma ovelha negra, como se costuma dizer no popular, né? E não há o que eu possa fazer como pai, como mãe, para trazer esse filho de volta. Parece que ele não sente esse amor que eu tenho por ele. Parece que ele não se sente parte desse universo que é a nossa família. Ele quer agir de forma diversa, de forma diferente. Isso nos machuca. Tenta aplicar o princípio no seu dia a dia e veja se ele é consolador, se essa for a situação que você vive, né? Situação que se vive em geral. Bom, pensa por um lado, só tem essa vida para ele se adequar a isso. E se ele for mal nessa existência como ele está indo, se ele continuar desviando, o que será dele na vida futura para a gente que é espiritualista? Veja como isso atende ou não atende o nosso sentimento. E por outro lado, pensemos no ensinamento dos espíritos. Não, não. O amor que eu dedico ao meu filho hoje é uma semente. Pais, educadores, professores, divulgadores da doutrina do Cristo não são mais do que semeadores. Vale lembrar a parábola do semeador, né? A gente trabalha aqui na Terra, meus irmãos, com sementes. O produto pronto, o fruto, na época de ser colhido, não nos pertence. Pertence a Deus. Muita tranquilidade, assim, com esse exemplo que eu dei dos filhos rebeldes. Muita tranquilidade, porque eles não têm só essa encarnação para resolver esse problema. E nosso papel como pais, nesse momento, é dar a eles a semente. Quanto mais semente, melhor. Quanto mais amor, melhor. Quanto mais bom exemplo, melhor. Mas é esse o nosso papel. Consciência de que as vidas futuras
trarão para esse ser tudo aquilo que a gente espera para ele, que a gente quer para os nossos filhos, que eles sejam felizes. E serão, e serão, se não nessa existência, em outras, alcançarão seu quinhão de felicidade. Transfiramos agora o mesmo conhecimento para os exemplos nossos do dia a dia. Por que eu não consigo o salário que eu quero? Por que eu não consigo o conforto que eu desejo? Outros têm e eu não. Que dificuldade é essa? Eu venço uma dificuldade na minha vida? Se apresentam mais duas? Que mundo é esse? Parece que as pessoas têm praia, vão ao Caribe, as pessoas têm viagens, as pessoas têm. A gente vê redes sociais, as pessoas são perfeitas, são bonitas, são sorridentes, e eu não. Ora, ora, ainda que essa vida apresentada nas redes sociais fosse de verdade, a gente sabe que não é, que ali são recortes, são momentos. Ainda que fossem verdadeiras, que essas pessoas vivessem assim nesse paraíso, aqui na Terra, que não existe para ninguém, por maiores que sejam os recursos que as pessoas têm, elas vivem suas dificuldades. O que nos consola mais? Pensarmos que a vida é assim mesmo e acabou? Ou pensar que a vida está assim agora e que para nós ela se transformará no futuro, de acordo com nossos esforços, com o nosso trabalho, de acordo com a nossa caridade, nossa capacidade de progredir, né? Então, eu estou fazendo esse parêntese um tanto quanto longo para poder dizer que é preciso adequar o nosso sentimento à teoria que está em nossa mente, é preciso usá-la no dia a dia, é preciso colocá-la à prova para que ela ressoe no nosso íntimo e para que ela cure o nosso sentimento, para que ela oriente o nosso sentimento. Tá? Vamos para os dois parágrafos finais, né? Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica, consola e está em conformidade com a mais rigorosa justiça. Ela é, portanto, uma âncora de salvação para todos nós, que Deus, por misericórdia, nos concedeu. Aqui são retomados todos, né? Os conceitos que envolvem o livro dos Espíritos. Esqueçamos o que estava em suspenso e agora a gente reaplica tudo à nossa vida. É uma revelação, é uma âncora dada por Deus para nós. Ela é consoladora, explicativa, está em acordo com a justiça do Pai Celestial que orienta as nossas vidas. Pronto. Aqui a gente pode voltar a ser espírita agora, com perdão da brincadeira, não é? Mas aqui a gente pode agora, depois do exercício intelectual, do exercício filosófico, voltar a unir todo o conhecimento que a gente já tem a respeito da reencarnação. Nesse último parágrafo, Kardec vai fazer aqui uma citação. Opa, perdão, corri o texto sem querer. Ele vai fazer aqui uma citação ainda, né, do Novo Testamento, quando Jesus conversava com Nicodemos, passagem de João, capítulo 3, versículos 3 a 7, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Espanta-se Nicodemos, né? Como um homem pode nascer de novo já estando velho? Vai retornar ao ventre de sua mãe? Jesus diz: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da água e do espírito, simbolismos, né? Para matéria e para espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Uma conclusão brilhante para tudo aquilo que a gente viu, inclusive em capítulos anteriores, né? Lembra? A gente via hereditariedade corpórea, hereditariedade de si mesmo, que o espírito traz de vidas passadas. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te tenha dito, necessário que torneis a nascer. Uma última passagem aqui, uma nova citação, né, do Novo Testamento, mostrando outra vez as palavras de Jesus. Meus irmãos, quero encerrar o nosso estudo de hoje lembrando de uma passagem de Santo Agostinho no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item do capítulo 27. Ele se dirige às pessoas que fazem preces como sendo essas pessoas apóstolos do pensamento. Essa expressão é muito bonita. O apóstolo é aquele que aprende com Jesus. Ser um apóstolo do pensamento é dirigir o pensamento
em aprendizado das leis do Cristo, das leis de Deus. A frase ali está especificamente voltada àqueles que fazem prece, mas o seu significado pode ser entendido aqui, em nosso contexto, como um convite ao raciocínio sobre o que de fato é a vida. Nós fizemos esse exercício lógico, racional, filosófico com Kardec, que é uma prece. De certa forma, é uma prece, porque ele está reconduzindo o nosso pensamento a instâncias superiores da vida. Estamos vencendo obstáculos, estamos transpondo, transcendendo horizontes que são horizontes materiais. Esse momento em que nós vivemos na carne, com o esquecimento do que fomos e a esperança de um futuro mais feliz, só pode ser de fato assim se nós formos apóstolos do pensamento. Se redirigirmos o nosso pensamento pela ótica de Deus supremo, bondade e justiça, pela ótica das oportunidades múltiplas em múltiplas existências, pela ótica do progresso constante, da felicidade como objetivo final. Estarmos convictos de que estamos sendo cuidados por Deus e de que teremos novas oportunidades diante daquilo que hoje nos falta, diante daquilo que nós não conseguimos progredir nessa existência, equivalem em nós a um processo de autocuidado, de saúde espiritual, de saúde mental, de saúde emocional. Ensina-nos a doutrina que tudo está no pensamento. O livro dos Médiuns tem uma passagem que diz: o espírito é o pensamento, identificando a principal característica do espírito com a sua essência. O espírito é o pensamento. O pensamento, portanto, que é guiado por ideias superiores, é a chave do sucesso do espírito em sua missão na Terra. Kardec nos ensinou aqui a trabalhar o nosso pensamento nesses ideais através da razão e da lógica, nesse capítulo. Por isso que a gente fez questão de seguir argumento a argumento, tanto quanto possível no tempo que a gente possui, né? Revisitemos quantas vezes forem necessárias esses ensinamentos. Isso nos ajudará a fortalecer a nossa fé, as nossas forças morais, a nossa convicção, a nossa coragem. São passos importantes para termos uma vida gloriosa já aqui na Terra e uma vida espiritual gloriosa, de encarnação em encarnação, até a nossa perfeição. Muito obrigado, queridos irmãos. Eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno, um agradecimento profundo e o convite para o próximo sábado a gente entrar e começar a estudar o capítulo 6. Até lá!